Como investir com pouco dinheiro, a partir de R$10. Pessoal, eu vou mostrar para vocês qual que é a forma, primeiramente, que o mercado financeiro tradicional apresenta para as pessoas, a forma mais simples de começar a investir com pouco dinheiro. Eu vou mostrar e ao final eu vou dar a minha opinião e vou mostrar o que... Vou falar exatamente do que eu acredito. Então vamos para a tela comigo para entender. Vão ser 4 tópicos bem rápidos de passar essa informação. Então a primeira opção de renda fixa, né? Segurança e liquidez. Para quem está investindo com pouco dinheiro, o mercado na verdade ele cria níveis, né, pessoal? Ele cria níveis para que as pessoas investam. Então, quanto mais dinheiro você tem, eles dizem para você diversificar. E aí você deixa uma porcentagem menor com o que tem. Você deixa uma porcentagem menor com o que tem mais risco. Eles falam para você fazer isso para você não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? O problema é quando você entende a inflação real, pessoal. Quando você entende a inflação real, você começa a olhar os dados, os rendimentos de todos os ativos financeiros e você vê que você tem mais risco deixando o seu patrimônio diversificado. E para a maior parte da população que vai investir com pouco dinheiro, isso fica cada vez pior, porque quando você diversifica, você pulveriza os seus investimentos. Mas aqui sou eu novamente com a minha mentalidade do Bitcoin, com o que eu aprendi no mercado de criptomoedas, com o que eu aprendi com meus investimentos ao longo desses anos falando. Então, eu vou tentar tirar um pouco disso e vou tentar mostrar para vocês o que eles falam, né? E ao final eu dou a minha opinião, pessoal. Então tenham paciência comigo e vamos para a tela comigo. Então beleza. Na verdade vocês já estavam na tela comigo, né, pessoal? Porque é só na edição que depois que eu faço os cortes. Mas vamos lá. A renda fixa é ideal para quem está começando, pois é mais previsível e geralmente possui baixo risco. Então vamos lá. Investimento. Valor mínimo, né? Eles recomendam aqui as CDBs de liquidez diária, né? Eu recomendo também as CDBs de liquidez diária se você estiver construindo uma reserva de emergência. Por quê? Porque você construir uma reserva de emergência significa que você vai utilizar para uma emergência. Então, imagine que você deixou na sua carteira fria a sua reserva de emergência, lá guardada na sua casa. Aí você foi fazer uma viagem. E nessa viagem aconteceu uma emergência. Dos mais variados tipos, e você precisou utilizar uma grande quantia para resolver aquela emergência. Se estava tudo na sua carteira, você não vai ter tanta facilidade para tirar. Porém, se tiver no seu celular, tiver num aplicativo do banco, lá num CDB de liquidez diária, você tem mais facilidade de utilizar aquela reserva de emergência. Então, reserva de emergência, eu vou ficar repetindo nos vídeos incessantemente, é o colchão financeiro, é a primeira parte, é o primeiro ponto que você tem que resolver. Você tem que construir sim a sua reserva de emergência para ter segurança e ter paz e para prosseguir financeiramente, né? Investindo. Então tudo bem, aqui ele fala CDB de liquidez diária, de R$1 a R$100 você consegue investir, rende mais que a poupança e tem resgate a qualquer momento, garantido pela FGC, né? O pessoal fala que esse seguro do FGC, né, Fundo Garantidor de Crédito, é até 250 mil. Porém, pessoal, eu não conheço ninguém que precisou utilizar esse seguro, né? E a gente sabe aí, quem tem veículos sabe e precisou resgatar precisou utilizar o seguro do carro, sabe como esses seguros são bem chatinhos no momento de crise, né? Enfim. CDBs ou caixinhas de bancos digitais, né? A partir de R$1 você consegue investir. Simples de usar, com liquidez diária, rendimento atrelado ao CDI, que é próximo à taxa Selic, né? Tesouro Direto. O Tesouro Direto já é a partir de 30. Mais seguro do país, garantido pelo governo federal. Tesouro Selic é ideal para a reserva de emergência. Lembrando também, pessoal, que isso daqui vem da mentalidade do Bitcoin, ela é importante, eu vou estar sempre explicando aqui no canal. Tesouro Direto e esses ativos de renda fixa, basicamente, é você emprestar dinheiro para o governo ou para uma entidade que está ligada com o governo. Então, diretamente você vai estar financiando o governo federal, financiando o Estado. Então, é bom ter isso em mente. Você basicamente está emprestando para ele poder utilizar da forma que ele quiser, né? O dinheiro. Então, o governo, ele te dilui, ele te causa tanto mal para as pessoas, mas as pessoas não percebem isso e ainda assim as pessoas querem financiar o Estado, o governo, né? Porém, lembrando, isso é da minha mentalidade de Bitcoin, eu vou seguir aqui com as recomendações do mercado financeiro tradicional, né? Então aqui ele fala uma nota aqui, né? Porque a gente está falando de investir em 10, né? A partir de R$10, né? Então a nota, embora o valor mínimo seja de 30, seja mais comum para a maioria dos títulos, ele ainda é uma excelente meta para quem pode guardar os 10
por dia e investir a cada 3 ou 4 dias. Então aqui ele está falando de R$10 por dia, né? R$10 por dia em 30 dias aí vai dar R$300. Não é um valor tão comum, é um valor alcançável sim para os brasileiros, né? É um valor que é possível começar a guardar esse valor. Mas aí depois, no final do vídeo, eu vou fazer algumas simulações. Vamos seguir aqui. Aí o próximo tópico, ele fala dos fundos imobiliários. Vamos falar de fundos imobiliários, renda passiva na bolsa. Aí aqui, para começar a se expor em renda variável com baixo custo e receber rendimentos de aluguéis, né? Fundo imobiliários é exatamente isso, né? São fundos que eles estão atrelados a aluguéis, né? Seja fundos imobiliários de papéis ou fundo imobiliário de tijolo, né? De tijolo é porque são os galpões, as casas, coisas reais, né? E os de papéis, enfim, fundos de investimento imobiliário. Como funciona? Você compra cotas de fundos que investem em imóveis, né? Shoppings, escritórios, galpões ou títulos de crédito imobiliário. Valor mínimo. Muitas cotas de fundos imobiliários populares, chamados de cota base 10, né? Custam entre R$9 e R$12, como o MXRF11, né? Que é bem conhecido no mercado, e o VGIR11. As vantagens: oferecem renda passiva mensal, dividendos, e são isentos de imposto de rendas nesses proventos, né? Então, até o momento, o governo está sempre tentando taxar os dividendos desses ativos, porém ainda não começou, né? Então, você vai receber o dividendo e não vai precisar pagar o imposto de renda, é uma vantagem. Aí, o penúltimo aqui são os ETFs, né? Os ETFs, basicamente, você vai estar... Os ETFs, eles têm um gestor daquele fundo de ETF. Você basicamente coloca na mão de um gestor do fundo do ETF, e ele pega o seu dinheiro e investe em ativos globais e ele passa parte dos rendimentos para você, né? Você deixa lá. Então, basicamente, você deixa o seu dinheiro na mão de uma pessoa que vai cuidar desse seu dinheiro, né? E aí os ETFs têm várias coisas, né? Geralmente são públicos para quem investe, né? Então aí ele pode investir um pouco até mesmo de Bitcoin, tem ETF de Bitcoin, né? Um pouco de Bitcoin, um pouco de renda fixa americana, um pouco de renda fixa, sei lá, da Suíça, sei lá, entendeu? Então tem diversos aí. Aí você escolheria um, né? ETFs, né? Aí é que está a sigla em inglês. São fundos de índices negociados em bolsa que replicam uma cesta de ativos. É a forma mais barata de diversificar. Então você estaria comprando um ETF e diversificando. ETF de renda fixa, um exemplo aqui de um ETF, permite investir em uma cesta de títulos públicos com uma única cota. ETF de renda variável permite comprar uma cota que representa várias ações ou vários fundos imobiliários. Então você não fica exposto a um fundo imobiliário específico. Porque antes de você investir, você tem que estudar para saber se aquilo que você está colocando dinheiro é de confiança, né? Se não tem nenhum golpe por detrás. Esse é o grande problema. É claro que para esses fundos tradicional tem a CVM que protege os investidores, né? A CVM, basicamente, ela vai regulamentar esses ativos financeiros. Porém, a gente viu, né, vários casos de até mesmo crime organizado está dentro da Faria Lima, aí, dentro dos ativos de renda fixa, dos ativos de ações e tudo, né? Ou seja, dentro da Bolsa de Valores, o crime organizado. Qual que é a chance de um fundo, né, sair com uma roupagem aí e, na verdade, ser uma bolha ou um golpe por detrás, né? Então, a gente desconfia porque essas entidades governamentais, elas deram motivo para a gente desconfiar delas, né, pessoal? Valor mínimo. Muitas cotas de ETFs custam a partir de R$10. A partir de 10 a R$50, dependendo do ativo que ele replica, né? Então, aí tem que fazer uma pesquisa certinha se você tiver interesse de investir nessas coisas, né? De guardar o seu dinheiro nisso. Agora eu vou mostrar um passo a passo aqui, porque existem pessoas que não querem saber de estudar, que querem ir lá e abrir uma conta na corretora e começar a deixar o dinheiro na mão de terceiros, né? Cada um é responsável pelas suas ações, né? Por isso que a gente fala, né? O youtuber, ele pega e fala assim, essa moeda tem uma chance de fazer isso, de fazer aquilo. Se você vai investir, invista pela sua cabeça, não pela cabeça dos outros, para você não acabar tomando fumo. Então, passo a passo. Primeiramente, você abre uma corretora, escolha uma corretora ou um banco digital, né? Acho que, se eu não me engano, a Nubank até tem a Nuinvest lá. Eu falo bastante da Nubank, pessoal, porque para mim é o exemplo, né? Eu utilizo o banco da Nubank, não invisto em nada desses títulos aí, apenas onde eu recebo meu salário, faço as minhas correrias com os meus lulinhas, né? Com a minha shitcoin, né? Obrigatória, né? Porque a gente sabe o sistema que a gente tá, né? Não estamos aqui para contar
conto da carochinha, né? Não estamos no mundo de Bob, né? Então, enfim, procura uma que tenha taxa zero para você investir, né? Para você não perder mais dinheiro ainda do que você já vai perder sendo corroído. Transfira o dinheiro, use o Pix ou a transferência bancária para sua conta da corretora. Defina seus objetivos. Seu primeiro objetivo deve ser construir sua reserva de emergência. Isso daqui eu concordo. Esse dinheiro deve ser investido em um lugar seguro e de resgate rápido, de alta liquidez, como o CDB de liquidez diária. Aí aqui ele fala Tesouro Selic, eu já discordo, porque o Tesouro Selic já teve dias que ele ficou fora do ar, né, por conta de problemas aí no governo, né, para variar. Aporte regularmente, o segredo não é a quantia, mas a consistência, concordo. Invista seus 10 toda vez que receber, né? Então antes pague-se a si mesmo. Então, como eu falei, pessoal, muita gente vai preferir investir no mercado financeiro tradicional por muita falta de conhecimento, por não querer lidar com carteira, autocustódia, por ter medo de entrar no mundo das criptomoedas. Eu estou fazendo a minha parte aqui, mostrando como investir em Bitcoin e tudo mais, e também estou apresentando, né, a educação financeira, o básico que as pessoas precisam aprender para começar a investir e sair do sufoco, ou mesmo não chegar no nível de estar no sufoco. Então, agora, pessoal, eu vou simular para vocês aqui com a nossa taxa de juros atual, que é 15%, e vou fazer um comparativo. Não vou colocar os R$300 que o pessoal do mercado financeiro tradicional estava aconselhando as pessoas a investir. Por quê? Porque eu acho que é um valor ainda, de certa forma, um pouco mais alto. Então, eu vou colocar um valor de R$150 mensais para fazer as duas comparações. Então, primeiro, pessoal, eu vou simular como se você estivesse colocando no Tesouro Selic, né, esse valor por mês durante um período de 5 anos. A gente sabe que as taxas de juros de um país, elas oscilam. Quando uma taxa de juros está muito alta, e depois eu vou explicar num outro vídeo um pouco melhor isso, quando ela está muito alta, ela é ruim para a economia. Então, talvez por 5 ou 10 anos, a taxa não vai se manter a mesma, ela tende a baixar, a tendência é essa. Porém, eu vou simular aqui com uma taxa fixa. E a taxa do Bitcoin é de acordo com a rentabilidade passada do Bitcoin, a gente faz uma média. Eu vou colocar uma média muito mais baixa do que o Bitcoin já entregou até aqui. E existem projeções para o futuro, mas ninguém sabe o futuro. Assim como a gente não sabe como é que vai estar a taxa Selic, a gente não sabe como é que vai ser a rentabilidade do Bitcoin. De qualquer forma, isso vai ser um exercício, não é uma regra. Agora sim, pessoal, dito tudo isso, vamos para a tela comigo para poder fazer essa simulação e esse exercício. Então aqui, pessoal, vocês estão vendo na tela, eu vou colocar o valor mensal, eu vou colocar o valor inicial de 0, como se você não tivesse nada, e vou colocar aqui de R$150 mensais. Esse valor não vai mudar, porque eu vou fazer o mesmo valor com Bitcoin e com a taxa com o Tesouro Direto. Então, para o Tesouro Direto, primeiro, vamos colocar uma taxa de juros de 15% ao ano, que é a taxa de juros atual do nosso país, né, do Bananil, né, do Bostil, e vou colocar aqui por um período curto de 5 anos, para que fique simples da gente entender. Então vamos ver. Então o valor total que você teria investido debaixo do colchão seria de R$9.000. O total de juros seria de R$3.949,61. É melhor do que nada, né? O valor total seu seria de R$12.949,61. Agora vamos ver com o Bitcoin quanto que seria esse valor. Então o valor inicial eu vou continuar zerado, o valor mensal eu vou continuar o mesmo, R$150, e a taxa de juros eu vou mudar para 30% ao ano, que é uma taxa de juros baixa para o Bitcoin. É até pessimista de pensar nessa taxa para o Bitcoin. No período dos próximos 5 anos, e vamos verificar aqui quanto que ele entregaria para nós. Então você teria investido R$9.000 no valor total do Bitcoin, e ele te entregaria nada mais nada menos do que o dobro nesse cenário pessimista, 9.409 de juros, num valor total de 18.409. Ficou claro aqui que o Bitcoin entregou mais que o dobro, né? Nessa simulação aqui, lembrando que é apenas uma simulação, façam a sua própria pesquisa, estudem, aprendam, não dependam de ninguém, não vai pela cabeça de ninguém, apenas analisem os dados, estudem, invistam e cuidem do seu futuro e da sua família. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo.